Irmãos e irmãs, estamos nessa terceira semana do tempo da Páscoa, ouvindo o capítulo 6 de São João, que é o capítulo da Eucaristia, o pão da vida, que Jesus faz a partir do milagre da multiplicação dos pães. E aí nós vimos ontem Jesus falando àquele povo que com tanto esforço e empenho conseguiram logo de manhã encontrar Jesus que tinha partido, na barca e ido atrás de Jesus. Jesus disse: fazei todo esforço por um alimento que não perece. Vocês estão tão esforçados para comer pão de novo, já que sabe fazer esforço, esforçai-vos pelo alimento que dá a vida eterna, que permanece para sempre. E no Evangelho de hoje nós ouvimos aqui Jesus falando do ir a Ele, ir e ter fé. Ir a Jesus e ter fé. Quem vem a mim? Portanto, a fé, ela é um movimento, ela é um ir, ela é uma resposta a uma iniciativa de Deus que se apresenta, que se revela, que nos convence de algo. Mas aí eu preciso ir, fazer um movimento. Quem vem a mim não terá mais fome, e a fé, Quem crê nunca mais terá sede. E Jesus está falando aqui de todo esse nosso universo interior que abençoa ou complica a nossa vida. De algum modo, se a gente for olhar as nossas vidas, ao mesmo tempo que cada um de nós é único, a verdade é que a vida da gente é muito parecida uma com a outra, As nossas histórias, elas são muito iguais. Quando a gente senta para conversar, às vezes, partilhar, abrir o coração, às vezes a gente começa a dizer: nossa, a história do fulano é igualzinha à minha, E aí nós poderíamos colocar essa pergunta: se as nossas histórias são, e se a vida humana ela é bastante comum, igual, se a gente se encontra assim, às vezes, em situações onde tantas pessoas também estão naquela situação, se as circunstâncias da nossa vida às vezes nos igualam tanto que a gente diz, pá, não adianta, adolescente é tudo assim. Ou seja, existem coisas, épocas, circunstâncias que nos igualam demais. Então, por que é que os resultados são tão diferentes? Se a minha vida e a sua vida, às vezes, ela não é tão diferente assim, naquilo que é externo a nós, idade, circunstâncias, padrão de vida. Você tem 2 filhos, ela também tem 2 filhos, você ficou viúvo, mas ele ali também é viúvo. Se existem tantas pessoas vivendo histórias muito iguais, por que os resultados são tão diferentes? E os resultados são tão diferentes por causa da qualidade da vida interior de cada um de nós, Quem nós somos por dentro, diante das coisas, o que carregamos dentro de nós. Jesus falou de uma fome e de uma sede, que é da alma humana, que é do meu eu interior, que todo mundo tem essa fome, essa sede. Portanto, a gente é quem é em vista dessa fome e dessa sede que está dentro de nós. Isso aqui vai nos movendo. A gente é movido por uma fome e por uma sede de amor, de paz, de autoestima, de segurança, de sentido de vida mesmo, Qual é o sentido da vida? Então, essa fome e essa sede interior é que leva a nossa vida a ter o resultado que ela tem. É essa fome, essa sede interior que explica escolhas que a gente fez, explica o porquê que a gente está rezando e pensando tanto antes de tomar uma atitude, e explica porquê que a gente não rezou e não pensou também para tomar uma atitude. É a fome, é a sede interior. E Jesus está dizendo: quem vem a mim e crê em mim, o dom da fé, esse não terá mais fome, não terá mais sede. Existe uma paz na terra já. A verdadeira paz, a plenitude da paz, a plenitude do shalom de Deus, que a gente traduz por paz, mas que na boca do judeu significa paz, Mas para eles a paz ela abrange todas as realidades da vida. Então a plenitude da paz, do shalom de Deus, só no céu. Por isso nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, porque a Eucaristia, a gente está ouvindo essa semana e vai ouvir ao longo dessa semana, ela é penhor da vida eterna, Jesus diz: quem come desse pão, eu o ressuscitarei no último dia. Mas também, meus irmãos, essa paz, essa plenitude, esse shalom de Deus, de Jesus, em nosso favor e dentro de nós, ele já começa aqui nessa vida, já começa aqui nessa terra. Quem vem a Jesus e crê, a pessoa encontra uma paz diante das suas lutas, das suas tempestades, a pessoa encontra uma serenidade diante das alegrias e euforias da vida. Então, tudo depende da qualidade do nosso mundo interior, E aí nós ouvimos, na primeira leitura, o testemunho da morte de Estevão. O primeiro mártir da igreja é Santo Estevão, foi um dos 7 diáconos. E Estevão tinha a função da caridade,
E diz lá dos apóstolos que Deus realizava grandes sinais e prodígios pelas mãos de Estevão, enquanto Estevão cumpria a sua escala, a sua missão, né, que era levar a cesta básica para a viúva dos gregos e dos que não eram judeus e da primeira panelinha da igreja, né, quando eles começam a se queixar aos apóstolos: olha, a viúva dos gregos, dos gentios, estão sendo esquecidas na distribuição da cesta básica, do alimento, da caridade da igreja, porque a igreja cresceu demais, aquela primeira comunidade, né, só São Pedro converteu 3.000 com uma pregação só. E é normal que quem chegou depois seja esquecido, não seja lembrado, né? Você não sabe o nome, não percebe que a pessoa já tem 15 dias que não aparece. E levaram esse problema aos apóstolos. Então eles vão eleger os 7 primeiros diáconos. Do grego, diaconia significa serviço, trabalho, né? Servo. Um dos 7 diáconos é Estevão. Daqui, eu acho que na outra semana, a gente vai ouvir a história do outro diácono, Filipe, né, que saía também pregando. Mas, enfim, enquanto Estevão cumpria com esse papel, que era não deixar escapar ali o nome de ninguém na listinha da caridade, ele aproveitava para fazer milagres, curas, portentos, prodígios, e evangelizando as pessoas a partir daquilo. E aí Estevão começa a ser perseguido, ele vai ser preso, e na sua prisão ele faz um discurso, um querigma, um anúncio de fé, onde ele apresenta Jesus morto e ressuscitado como Cristo, constituído por Deus, Senhor de todas as coisas. E aí nós ouvimos ontem e ouvimos hoje, né, que eles não tinham como resistir à sabedoria de Estevão. Não conseguiam resistir. Não conseguiam debater com Estevão. Mas assim, o coração humano consegue não dar o braço a torcer, né? A cabeça deles estava convencida, mas o coração era ruim com força. E aí então levam Estevão para fora e vão apedrejá-lo. E Estevão inclusive vai dizer, né, homens de cabeça dura, aos doutores da lei, aos chefes do povo, homens de cabeça dura, insensíveis, incircuncisos de coração e de ouvido. Incircunciso vem de circunciso, circuncidado, circuncisão, que era, até hoje né, o rito judeu de consagração a Deus. Para nós é o batismo. No judaísmo não tem batismo, tem a circuncisão do órgão genital masculino do homem, que significa eu pertenço a Deus, eu tenho fé, eu pertenço à igreja, né? No caso deles. E aí Estevão então está dizendo, vocês são cabeça dura, insensíveis, incircuncisos, como não consagrados, né? De coração e de ouvido. É uma tríade que a gente poderia parar e pensar um pouquinho aqui. Nós temos cabeça, coração e ouvido. Cabeça dura, ou seja, ignorantes, acha que sabe o que não sabe, lê as coisas pela metade, cita os textos tudo errado. Cabeça dura, ignorância, né? O que mais eles são? Insensíveis, portanto gelados, duros, e ao mesmo tempo incircuncisos, ou seja, não batizados, não santificados, não consagrados, no coração, nos afetos, né? E não santificados, não consagrados no ouvido. Por que esses homens eram tão difíceis? Porque apesar de serem religiosos, o ouvidinho deles gostava mesmo era de ouvir outras conversas por aí. Meus irmãos, ao que e a quem, né, nós temos emprestado os nossos ouvidos. O que fica entrando pelos nossos ouvidos conta demais, conta muito, né? Conta muito. E às vezes a gente até vem na igreja, mas o que a gente escuta aqui é muito, mas muito diferente do que a gente escuta o dia inteiro. É por isso que tem gente que sente sono, sente raiva, sente um desconforto. Porque o problema não é o que a gente escuta dentro da igreja, é o que a gente escuta fora dela. E às vezes o que a gente escuta fora dela, por liberdade nossa, falta de discernimento nosso, ou falta de vergonha na cara mesmo, é tão diferente daquilo que é dito aqui, e poderia ser um pouquinho mais igual, né? Olha o que Estevão está dizendo aqui, ó. São anciãos, são fariseus, são doutores da lei, são pessoas que conhecem religião, eles sabem os ritos, eles não são nenhum perdido na vida nesse sentido. Mas a cabeça é dura, o coração é incircunciso, é não consagrado a Deus, e o ouvido também, né? Aí ele diz, vós sempre resististes ao Espírito Santo, e como os vossos pais fizeram, porque os pais deles mataram todos os profetas, né? Você sabe que todos os profetas da Bíblia que a gente escuta, achar bonita, as profecias, todos eles foram assassinados também. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Porque, meus irmãos, o Espírito Santo ele não nos possui, o diabo possui a gente. Brinca aí para você ver. O diabo possui.
O demônio não pede licença. O demônio não bate na porta, mas o Espírito Santo, ele bate na porta. Ele vem e pede: posso entrar? Como é que você está ocupado? Está com pressa? Se você quiser, eu volto amanhã, não sei, às vezes você está saindo. O Espírito Santo é educadíssimo. O Espírito Santo, ele é um lord inglês. E ele está dizendo: vocês sempre resistindo ao Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha como? Ele convida a nossa vontade e a nossa liberdade. Primeiro, ele ilumina a cabeça dura. Deus fala conosco de um modo que a gente possa entender, através de palavras, fatos e pessoas, para convidar a nossa vontade. Mas o Espírito Santo não possui uma pessoa. Ninguém está possuído pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sempre trabalha com o meu consentimento. E ele diz: vocês sempre resistindo ao Espírito Santo, que age através do dom do conselho, da ciência, do entendimento, e nos convida, nos pede licença, nos sugere: renuncia isso, para com aquilo, já deu isso aí, isso não te convém. Mas todo mundo vai. É o Espírito Santo que fala, às vezes até através da boca da mãe da gente. Mas você não é todo mundo. É o Espírito Santo falando com a gente. E ele diz: vocês sempre resistindo ao Espírito Santo. E olha lá. E como vossos pais agiram, assim também vocês vão fazer. Quantas pessoas têm profundos traumas de pai e mãe, reclama desse pai, reclama dessa mãe, e tudo que você é, esse fracasso que você virou também, com o pai que você tem, com a mãe que eu tinha. E qual é a única coisa que nos descola, nos melhora, nos liberta, seja lá o que for, de pai e mãe? O Espírito Santo. Parar de resistir ao Espírito Santo. E aí Santo Estevão, aqui está dizendo para nós, vocês são igualzinhos os pais de vocês, igualzinhos, sem tirar nem pôr, cópia mal feita, cuspido, escarrado. Vai fazer igual o pai fez, vai fazer igual a mãe, se brincar vai fazer pior. E por que vai fazer pior? Também com o pai que eu tive, porque meu pai me deixou, eu tenho um vazio de pai. Será mesmo que é por isso? Meus irmãos, vamos entender o seguinte: um pai bem cachorro, safado, sem vergonha, uma mãe bem narcisista, louca, histérica, um amigo que sugere coisa errada, eles são como um fósforo. Você risca um fósforo, dá 3 segundos, ele apagou. Agora, se você riscar um fósforo no pavio de uma vela desse tamanho aqui, fica 40 dias aceso. Você risca um fósforo, dá 3 segundos, 4 segundos, ele apagou. Risca um fósforo num tonel de gasolina, bum, ele explode uma quadra inteira. Fala assim comigo: eu entendi, Padre. Meu pai, minha mãe, meus amigos são o fósforo. O fogaréu todo é o pavio que sou eu, é a gasolina que sou eu. E aí que está, meus irmãos. Tudo bem que seu pai foi quem foi, sua mãe, todo mundo tem história, todo mundo herda coisas, não é isso? Mas, por que é que essas coisas e pessoas causam tanto efeito negativo em você? Aí vem a igreja e a sua sabedoria. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos. Minha culpa, minha tão grande culpa. Eu sou o pavio que está pegando fogo. Satanás, os outros, é o fósforo. Podia não ter aceso o fósforo, podia não ter riscado o fósforo. É verdade, podia não ter riscado o fósforo. Mas você parece um Sírio Pascal do capeta também, hein? Rapaz do céu, hein? Tá bom, ele podia não ter te chamado para ir beber, mas chamou. Mas tu bebe também, hein, filho? Nossa Senhora, vai pedir outra grade de cerveja? Ele podia não ter te mandado aquele videozinho no WhatsApp, lá no grupinho. Mandou, mas tu gosta de assistir também, hein? Bate no peito comigo e fala: nem no feriado eu tenho folga. Hoje que eu achei que ia ser mais curto. Não, hoje é que não vai ser mais curto, gente. Ninguém tem que sair nem para trabalhar. Hoje é feriado, nós vamos ficar aqui, eu vou ficar até meio-dia aqui. Não, brincadeira. Vão agir igual os pais de vocês. Por quê? Porque tem a mesma fome, tem a mesma sede, não tem o mesmo espírito, resistindo ao espírito igual papai e mamãe. E é por isso, meus irmãos, que eu tenho dificuldade de entender, no fundo entender, não sei se eu estou usando as palavras certas,
Pessoas mais maduras, pelo menos de idade, né, de vivência, de vida, que continuam magoados com pai e mãe. Porque enquanto você é criança, você é adolescente, talvez é mais justificável você carregar uma mágoa de pai e mãe. Ah, ele não me viu, ele trocou a nossa família por outra mulher. Ah, e a minha mãe não dava atenção para a gente, sempre muito brava, sabe? É normal assim. Mas aí você agora, do jeito que você está agora, ó, com essas entradas, essas dor nas costas, menopausa, né? Cinquentão. Você já conhece a fome e a sede que o teu pai conheceu? Você já conhece o pecado também? Você jura para mim que você não consegue entender nem perdoar as pessoas? Que uma criança e um adolescente seja ferido assim, a gente entende mais, porque eles ainda não passaram por certas coisas. Mas agora, tem gente que já é maduro, que peca igual o pai e a mãe, que experimentou em si também fome e sede, ignorância, já experimentou em si que o caminho do bem, o caminho do Espírito Santo, ele nem sempre é muito apetecível, a gente sente uma preguiça, a gente sente um medo, e a pessoa continua odiando, reclamando, como se ela tivesse 12 anos de idade. Você já é um adulto, você já conhece essa fome, essa sede. Hã? A gente conhece isso, e é por isso que Estevão está falando. Vocês vão fazer e fazem igual o pai de vocês. Porque você nunca tacou a pedra na cabeça de um profeta, porque você não tinha idade nem pedra. Agora que vocês são grandes, tem a pedra e tem um profeta, vai fazer igual. E como é que fazendo igual ou fazendo diferente, a gente continua com essa animosidade de vida contra os personagens da nossa história? Quando é que você vai amadurecer? E quem amadurece fica doce. É ou não é verdade? A fruta é doce quando? Quando está madura. Quando ela amadurece, ela fica até limão. O limão, se ele estiver no pontinho certo dele, ele não é o fim do mundo, não. Fala para quem está do seu lado, amadurece. Trem amargo. Gente, quando a gente amadurece, a gente fica doce. Algumas pessoas são muito amargas. E por que é que são amargas? Porque o meu pai, porque a minha mãe, porque a minha tia, porque quando eu... Ok, todo mundo tem história, mas você não vai amadurecer, porque quem amadurece fica doce. Não é ficar bobo, é ficar doce. Vocês resistem ao Espírito Santo igual o pai de vocês. Num dos textos do Evangelho, Jesus disse, né? Vocês falam, nossos pais, se fôssemos nós, não teríamos matado Isaías, nem passado o serrote no Jeremias. E Jesus fala, é? Tá bom. Vocês vão fazer pior que os vossos pais, só está faltando a oportunidade, ó. É porque ninguém riscou um fósforo. Né? Mas muito bem, queridos, a cabeça é dura, o coração é insensível, o ouvido não é santificado, resiste ao Espírito Santo, por quê? Porque Deus, o Espírito Santo, não possui ninguém, Ele está sempre na nossa frente pedindo licença, precisa da nossa vontade, da nossa humildade, né? Da nossa capacidade de escolher entre o melhor e o pior, entre o melhor e o melhor ainda. Deus trabalha com a nossa liberdade. E aí, a qual dos profetas os vossos pais não perseguiram, mataram a todos os que vieram e fizeram o mesmo com Jesus? E aí ele diz, vós que recebestes a lei, por meio de anjos, vocês não observam. Ou seja, quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Esse é o ponto. Vós que recebestes a lei de Moisés no alto da montanha, o monte tremeu, diz que foi um anjo. Se eu te perguntar, você acha que foi um anjo? Ele fala, claro que foi o anjo. Então, meu amigo, você precisa corresponder um pouquinho mais a essa fé que você tem aí. O que é isso? Ao ouvirem essas palavras, ficaram enfurecidos, rangeram os dentes contra Estevão. E pedra no homem. Mas Estevão, Atos 7:55, cheio do Espírito Santo. Vai aqui de novo, o mundo interior da pessoa, né? Estevão cheio do Espírito Santo, no pior momento da sua vida, na terra, imagina? Um monte de homem com as lajotas na mão, e só vai parar de atacar na hora que morre. Estevão cheio do Espírito Santo, no pior momento da sua vida, diga, no pior momento da vida, mas cheio do Espírito Santo. Olhou para o céu, viu a glória de Deus, Jesus de pé à direita de Deus, e disse, estou vendo o céu aberto, e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles dando gritos, grandes gritos, tapando os ouvidos. Ai, não quero esse assunto, chega, chega. Já passou por isso? Tem que ter uma conversa difícil, né? Ai, mãe, chega, para. Você não chega nem para, filho. Não terminei ainda.
sei, esse padre fala, anda logo. Agora que eu não ando logo. Olha, não faz aí de baixo assim para mim. Aí, meu filho, não, de já. Nossa, padre, fui conversar com tal pessoa, fui dar um conselho, foi lá, preciso abrir o coração. Aí eu falei, ó, desculpa, mas eu vou te falar umas coisas, tá? Eu sei que é chato que eu vou te falar, mas daí eu precisaria te falar. Aí, padre, comecei a conversar com a pessoa ai, chega. Fala para quem está ao seu lado, se você fizer de novo na vida, chega. Eu arranco suas orelhas fora. Ah, vá, rapazinho, tapando os ouvidos. Ai, chega. Grossa voz, vira homem. Avançaram todos juntos contra Estevão, com as pedras na mão, né? O arrastaram para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo, e as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que vai virar Paulo. Ele não tinha idade ainda para tacar pedra, mas ele queria tanto. Isso aqui é um gesto do ritual deles de tacar pedra nos outros. Eles tinham lei para tudo. Tem uma idade limite ali, né? Você tem que ser já um homem maduro para poder matar alguém, tacar pedra em alguém. Quando você queria demais fazer isso, você concorda, tinha que morrer mesmo. Só não ajuda a matar porque pela lei falta 1 ano. Então você pode ficar lá de cabide. Porque daí também a roupa não pode ser colocada no chão, porque o samaritano pisou no chão e a sandália do samaritano vai contaminar a roupa. Quer dizer, eu tacar pedra na cabeça de uma pessoa não me contamina, mas a minha roupa tocar na areia que o samaritano pisou contamina. Era a cabecinha deles. Então precisava de um cabide. Então os jovens, os rapazes, tinham o direito de segurar. Eles ficavam lá assim, ia botando os mantos aqui. Aprovando, né, a cena e dizendo, ai, não vejo a hora de ficar mais velho para poder tacar uma pedra também. Esse era Saulo, que vai testemunhar a morte de Estevão, então. Enquanto apedrejavam, Estevão clamou, dizendo, Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. E dobrando os joelhos, porque já estava bastante machucado, Senhor, não os condenes por este pecado. Estevão morre igual Jesus, né? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, Pai, perdoa, não sabem o que fazem. O mundo interior. Nós nascemos, meus irmãos, para nos assemelhar a Jesus, nos melhores ou piores momentos da nossa vida. Esse aqui é o testemunho de Estevão. Estevão é como que Jesus de novo, né? E isso, com certeza, alugou um apartamento, um triplex na cabeça de Paulo. Quando passa um tempo e Paulo vai cair no caminho de Damasco, essa conversão de Paulo começou aqui. Quando ele viu como é que um cristão sofre, como é que um cristão morre, né? Morreu em paz, vendo a Deus e perdoando quem não merecia ser perdoado. Mas perdão você não dá porque merece, né? Quando você dá o que merece, você está dando justiça. Perdão não é justiça, perdão é graça. Então ele deu esse perdão e isso com certeza bugou a cabeça de Paulo, né? Não fez tudo de uma vez, mas instalou alguma coisinha dentro dele. Que fé é essa que faz uma pessoa perdoar a mim que estou tocando uma pedra na cabeça dele? Mas tudo isso, meus irmãos, eu me demorei aqui, porque eu sei que você não lê Bíblia, essas histórias são lindas demais, e dá dó de Santo Estevão não ser proclamado hoje. Tanto que ele fez, a gente pula ele. Não, tem que falar um pouquinho dele, né? Mas tudo isso para falar disso aqui, ó. A fome e a sede, o mundo interior de nós. Olha como morreu Estevão. Agora vamos pensar, quem de nós nunca foi, ou talvez não esteja sendo, apedrejado, perseguido, caluniado, sofrendo uma ingratidão? O que de mal Estevão fez para passar por tudo isso? Como é que a gente se sai, ou como é que a gente lida com essas situações? Tem a ver se a minha fome, a minha sede interior está satisfeita em Deus ou não. E Estevão estava tão satisfeito em Deus, que no maior ato de violência, injustiça, perigo, ele se assemelha a Jesus. E nós, às vezes, com sofrimento, com cruz, com tragédia, convenhamos, bem menor que a de Estevão, estamos nos saindo muito mal, né? Você reparou como a palavra de uma pessoa, a crítica de uma pessoa tem o poder, às vezes, de roubar a tua semana inteira? Tem gente que se tornou um aleijado espiritual. A pessoa tinha um dom, ela tinha um carisma. Tinha não, ela tem, né? Porque os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não tira de você o que de bom Ele te deu. E isso não está mais sendo dado, nem doado. Aí você pergunta para a pessoa, ela fala, não, não é nada, não. Quer dizer, e vai para mais de ano já. Você fala, cara, deve ser o próprio Estevão, volume 2, né? Para estar sofrido de alma assim por dentro, a sua história deve ser ali, ó, pau a pau com a do Estevão, né? Não, não é. É que me disseram, que falaram que eu fui aquele dia fazer tal coisa só para me aparecer, e a pessoa não se recupera nunca mais. Nunca mais. E ela fica pelos cantos agora, para o resto da vida. É o nosso mundo interior.
Aí, de novo, falaram de você? Falaram. Se você está me dizendo que falaram, é porque falaram. Eu sei que você não mente. Mas o que falaram de você, comigo de novo, é só um fósforo. Vai 4 segundos de fogo. Vai para quantos anos que pega fogo em você? Minha culpa, meu milindre, meu dodói, minha carência, meu ego. Falaram? Falaram. Mas vai pegar fogo até quando isso aí dentro de você? Aí a pessoa quer sentar com o padre para falar de quem falaram. E essa pessoa que você veio contar para mim, ela é um fósforo. Ela dura 4 segundos. Pega fogo em você até hoje. Fala, ainda bem que eu acordei hoje no feriado. E hoje, meus irmãos, é dia da gente pedir a Jesus um coração novo. Porque enquanto estivermos na terra, ó, comigo de novo, enquanto estivermos na terra, não vai faltar fósforo. Não vai faltar gente doida, gente deselegante, gente maldosa para riscar fósforo. Aí você pega fogo pro resto da vida agora também, você não perdoa ninguém, você não se recupera. E aí, o pecado é tão terrível, né? A pessoa nem percebe o pecado que ela vive. Ela é fofoqueira. Mas você é egoísta, porque você está agora negando a Deus. A Deus. Você está negando a comunidade de Deus, de Cristo, por causa dela. Olha, eu estou preferindo a fofoqueira do que você toda dodói desse jeito. Aí a pessoa nega a Deus. Imagina, eu sou padre. Aí nos dissabores da vida, nas ingratidões que não são poucas, eu deprimo, me deito, não mais me levanto, porque o fulano falou, porque sempre o Beltrano me infernizando a vida, porque não sei o quê. E aí eu nego a Deus e ao povo de Deus o que Deus colocou em mim, a palavra, eu não falo mais. Quem que é pior? Os ignorantão lá fora que falam o que quer falar? Ou eu, dolorido desse tanto? Faz assim comigo. Todo mundo. Eu estou sem pressa, hoje é feriado. Você não vai trabalhar? Vamos, coroinha também. Faz assim comigo, faz assim. 1, 2, 3, 4. Acabou. Agora, se tem um pavio aqui, uma gasolina maltratada em mim, pum, ó, pega fogo 40 dias agora. Quem vem a mim não terá mais fome, não terá mais sede. Estevão estava tão satisfeito que deu a vida e no pior momento da sua vida não manifestou o pai que batia, não manifestou a mãe que abandonou, não manifestou que hoje, no pior momento da vida, quando mais exprimido pela vida, porque maduro era doce, manifestou Jesus. Isso é um caminho espiritual para você, para mim, para todos nós. Ninguém está pronto nesse assunto aqui, mas nós vamos andar nessa estrada. Amém? Amém. E aí veio o Salmo, né, que a gente reza esse Salmo na Sexta-feira Santa. Em vossas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito, se entregar nas mãos de Deus. E aí o Evangelho, então. Tudo isso que nós vamos entendendo, compreendendo o que está acontecendo com você e comigo agora, nesse instante, dentro da nossa inteligência, dentro da nossa cabeça, tudo isso que estamos visualizando agora como belo, como bom, como louvável, e Deus é tudo isso, precisa nos alimentar e ficar em nós. Como é que alimenta e fica em nós? Comendo isso. Comendo a Cristo, que é isso que nós estamos meditando essa semana, né? O pão da vida descido do céu, quem dele come. E aí nós ouvimos, eles colocam para Jesus essa pergunta, quando Jesus apresenta isso pela primeira vez, eles falam então para Jesus, mas que sinal, que obra você faz para crermos em ti? Né? Você fala, bonito você falou, mas eu preciso ver um sinal, um milagre. Jesus já tinha feito vários, né? Tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães, não precisava fazer mais nada. Mas enfim, e aí eles vão dizer a Jesus, porque nossos pais, como está na Escritura, comeram, né, o pão do céu. O pão do céu deu-lhes a comer. Mas eles estão atribuindo isso aqui a Moisés, o grande profeta do Judá, Moisés. E aí Jesus vai dizer, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, porque o pão que Moisés deu não é pão do céu. O maná caía na terra, mas não era pão divino. E Jesus diz, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o Pai deu Jesus.
Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus é um pão que desce do céu, e pão é para a gente comer, é para a gente se alimentar dele, e ele dá vida, zoé, ao mundo. E Jesus quis essa palavra zoé, e não a palavra bios. Vida tem esse sentido, né? De bios, biologia, biológico, né? Morte biológica, pai biológico, biológico, bios. O que morre apodrece, mas está vivo por um tempo. E tem a palavra zoé, que é vida enquanto espírito, vida que transcende a matéria, vida que vai para além do túmulo, zoé, a vida, a essência de alguma coisa, o que faz o bios ter vida, entende? O zoé. E Jesus diz: pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá zoé ao mundo. É Jesus quem sustenta a existência da humanidade. O mundo hoje está funcionando, o sol está aí, as coisas estão girando, porque Jesus está dando zoé ao mundo. É Ele que segura a existência, o passarinho, a árvore, o sol, a chuva. Por que Ele sustenta esses mosquitos aqui? Se eu chegar no céu e der tempo, eu pergunto, porque é tanta coisa boa no céu, né? Não vai perguntar como é que dá vontade de dar, né? Senhor, vós que sustentastes todas as coisas, o que vistes, ó Senhor, nos mosquitos? Meu Deus do céu, né? É uma pergunta boa de fazer. Ele sustenta e dá vida ao mundo, portanto, dá zoé ao ser humano. Ao ouvir isso, eles se animaram, fizeram uma prece, bonita de fazer. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Se é verdade o que você está dizendo, eu quero. Quem é que não vai querer, né? Senhor, dai-nos sempre desse pão. E aqui de novo, queridos, a liberdade e a vontade. Eles escutaram isso e pediram. Poderiam ter escutado e falar assim: conversa chata. Bíblia é papel, aceita qualquer coisa. Você precisa dessas coisas? Eu não mato, não roubo. Minha vida é trabalhar. Olha o que é a liberdade interior diante de uma verdade, né? O que eles falaram? Senhor, então, me dá. E aqui eles entenderam uma coisa: esse pão a gente não compra, esse pão a gente ganha. Me dá, Senhor. Esse pão não tem suor, diploma que produza. Esse pão a gente ganha. Senhor, me dá. E eu não alcanço isso, eu não produzo isso. Isso é dom, me dá. E Ele dá. Olha que coisa mais linda, meus irmãos, aquilo que a gente mais necessita e mais anseia lá dentro de nós, a nossa alma, quando a gente reconhece isso. Ao mesmo tempo a gente reconhece que isso não existe na terra, e que por mais bonzinho que eu seja, por mais esforçado que eu seja, por mais que eu não seja igual a esse povo que vive, isso não é meu, isso me falta, eu tenho que pedir, e se eu pedir, Ele dá. Esse é o poder da oração, da prece, da súplica, né? Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Ele dá. E aí Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então vem e creia. Vem e creia. Está diante de nós. Venha e creia. Só que às vezes, meus irmãos, a gente só veio o corpo, né? A cabeça a gente deixou no trabalho, o coração a gente deixou naquela casa que um dia vai ser minha, naquele carro que semana que vem eu vou ver quanto custa. Parece que a gente não veio, né? Quem vem a mim, vir inteiro. Corpo, cabeça, coração, o espírito. Quem vem a mim e crê. Crer. E você sabe que o crer não é uma afetação. Você não precisa ficar se arrepiando para crer. Não é isso que é crer. Mas, meus irmãos, a gente crê. A vida e mesmo a fé, né? Ela é uma correria, ela é repetição, né? Nem sempre a gente está doce, consolado, né? Mas a gente comunga com fé? Ou a gente comunga? A gente comunga com fé? Ou a gente comunga? Fé. Quem vem e crê. E para crer, você não precisa ficar um ser exótico, excêntrico, com cara de dor, pescoço tombado, cheio de... Não precisa nada disso para você ter fé. Não é? Mas lá dentro de nós, a gente precisa se perguntar: eu tenho fé? Eu vou entrar nessa fila da comunhão, eu tenho fé? Eu trouxe a fé, né? Ou eu só trouxe a língua? A fé. Eu trouxe a fé. Aí eu comungo. Eu volto aí para o meu lugar. Eu tenho fé. A fé está aqui nesse ato comigo? O que está aqui comigo? Jesus diz: quem vem e crê. Crer.
E aqui entra o papel, né? Já que estamos falando do pão da vida, da Eucaristia, da ação de graças, do silêncio, do rezar, do voltou para o banco. Aí, opção A, fazer ação de graças e ficar com Jesus. Opção B, arrancar esse pedaço de cutícula aqui que a mulher não tirou direito. Opção C, desfiar a ponta de cabelo. Opção D, estalar as juntas. Opção E, pegar o celular e dar aquela olhadinha para ver se ninguém esconde rápido. O que a gente faz quando a gente comunga? Irmãos e irmãs, esse é o terceiro domingo do tempo da Páscoa, tempo da ressurreição de Jesus, e o Senhor caminha conosco. Essa é a grande boa notícia, a grande mensagem do Evangelho de hoje. Nós não andamos sozinhos no caminho da nossa vida. Só que nós precisamos dar espaço para Jesus entrar na nossa vida. E é por isso que no Evangelho de hoje Jesus se aproxima de 2 dos seus discípulos, não 2 dos 12 apóstolos discípulos, mas também chamados de discípulos, Cleofas e o seu companheiro, que poderia ser sua esposa, enfim, não importa. E Jesus se aproxima dos 2 e faz uma pergunta: o que vocês estão conversando pelo caminho? Meu querido, minha querida, a coisa mais difícil da vida é fazer silêncio. A coisa mais difícil da vida é ficar quieto. Por exemplo, agora, teoricamente, só eu estou falando, mas não é verdade. Porque você, apesar de sentado e quieto, está conversando com os seus botões. Daqui eu estou vendo que você não está prestando atenção em mim. Como é difícil ficar quieto, não é? A senhora mesmo, não está com cara de que está me ouvindo, não. A pessoa está aqui dentro, ó, a gente conversa com a gente o tempo todo. E aí Jesus pergunta: o que vocês andam conversando pelo caminho? E é nesse conversar pelo caminho, remoer no caminho, seja pela boca que fala, seja pela cabeça que pensa, é no conteúdo disso que está a nossa tristeza. Eles iam tristes, desiludidos na direção errada. Diga comigo: triste, desiludido, desanimado na direção errada. Fala: Padre do céu, você acabou de descrever essa pessoa que está à minha direita aqui, ó. Triste, desiludido, desanimado, indo para o lado errado. Tudo isso estava acontecendo com 2 que eram discípulos, seguidores de Jesus. Portanto, a tristeza, a desilusão, o desânimo e o rumo errado pode tocar em você, pode tocar em mim também. E tudo isso por quê? Por que eles estão dessa forma? Bom, primeiro momento, por causa da cruz, da morte de Jesus, um evento profundamente traumático, sim ou não? Mas não só isso. O problema não é a cruz. O problema é o que eles disseram, é que nós esperávamos que ele nunca fosse morrer. Meu querido, minha querida, você não está triste, desanimado, desiludido e indo para o rumo errado por causa das coisas que aconteceram. Somente. Você está triste, desiludido e indo para o rumo errado porque você esperava que não fosse assim. E todos nós temos o direito de esperar, projetar. A gente não é burro, a gente tem cabeça, então a gente projeta que, não é isso? Por exemplo, eu quero fazer um acampamento de homens em julho, aí eu fui olhar o calendário e eu tenho um desafio agora, que é no cronograma do acampamento de homens, como é que eu vou encaixar, Zé? Depois você vai me ajudar, junto com o Schaeffer e o Gil. Como é que eu vou encaixar, Daltone? Você também é bom de me ajudar a pensar. No acampamento de homens, a gente está projetando que na tardezinha do sábado a gente vai ter que alugar um telão, alguma coisa, incluir no cronograma lá um churrasquinho, porque a gente espera que no sábado do acampamento de homens o Brasil esteja jogando a semifinal da Copa do Mundo. É a única data que eu tenho para o acampamento, mas se tudo der certo, o Brasil está na semifinal. Como é que faz? Imagina, o seu marido não vai querer fazer. Ah, mas onde cobra é complicado. Se o menino Ney for, então, aí é que ele não vai para a igreja mesmo. É que nós esperávamos que o Brasil chegasse na semifinal. Aí vou lá, imagina, vou alugar um telão, vou preparar, vou fazer, vai ter churrasco. O Brasil cai nas quartas de final, não tem jogo. Vem comigo. Nós esperávamos que a vida ela é feita de esperanças, de sonhos, de projeções, e nem sempre essas coisas dão certo, nem sempre elas acontecem. Quantos de nós aqui estamos esperando por algo
que não aconteceu? Quantos de nós aqui estamos com o desafio de se resignar que não aconteceu, nem vai acontecer? Esquece esse assunto, vira essa página, porque não aconteceu, nem vai acontecer. Outros de nós estamos na esperança. Mas veja, queridos, o problema deles é que nós esperávamos que ele fosse libertar Israel como um novo rei Davi militar, poderoso, um novo Trump da vida, um homem que tem dinheiro, exército, e que não gosta de Roma, não gosta, enfim. E não foi assim que aconteceu. Só que aqui nós temos um problema. Fala para quem está do seu lado, presta atenção no padre. Querido, querida, só que aqui tem um problema. Não foi uma, não foi duas, não foi três vezes que Jesus disse que eu não vou libertar Israel com um exército, com dinheiro, com política. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que Jesus falou assim, eu vou morrer na cruz. Então o problema deles não é só o que eles esperavam, nem só o que aconteceu. O problema deles, meus irmãos, é uma teimosia, é uma surdez. Tanto é que daí Jesus fala, mas como vocês são lentos de entendimento, duros de coração. Jesus chamou de burro e coração de pedra. Porque se você disser para alguém assim, se você for num médico fazer uma consulta, se você for fazer uma direção espiritual, se você for fazer um aconselhamento, uma terapia, se você fizer lá, voltar na sua nutricionista, seja lá quem for, e a pessoa fala assim, nossa, como você é lento de entendimento, ela te chamou do quê? De burro. Mas eles eram burros, eles rasgavam dinheiro? Não, eles inclusive andavam com Jesus, eram chamados de discípulos, portanto, por um bom tempo da vida deles, eles eram tanto quanto acima da média, eles não eram do boteco, da vida marvada. E quanta gente dentro da igreja querendo ir para a vida marvada, né? Mas que Deus te alcance. Mas eram burros e corações de pedra. Por quê? Porque às vezes, meus irmãos, nós fazemos de algumas esperas e expectativas um ídolo. Nós carregamos conosco heranças conosco. Você viu ali São Pedro falando na segunda leitura? Irmãos, se vocês invocam a Deus como Pai, se você vai no Santuário de São José, então vivam o tempo dessa vida na terra obedecendo a Deus, porque vocês foram resgatados. Diga comigo, resgatado. Porque vocês foram resgatados da vida fútil, boba, ridícula, rasa, ignorante, herdada dos vossos pais. Todos nós herdamos coisas, da cultura, da estrutura de família que a gente está, da cidade onde a gente mora, dos nossos contextos. A gente herda as coisas, a gente não vem no mundo pronto, você vai herdando. Olha o que Jesus está dizendo aqui, o São Pedro está falando, vocês foram resgatados dessa vida fútil, herdada dos vossos pais, não por prata, ouro, coisa perecível, nem pela tarja preta, vocês foram resgatados pelo sangue de Jesus. Foi resgatado, querido, pelo sangue de Jesus. Das coisas que a gente herdou e nas nossas heranças, a gente vai fazendo as nossas somas, a gente começa a ter esperanças, expectativas, a gente cria um pano de fundo, né? Na nossa mente. O que é casamento? Então se não casar até os 30, meu filho. E a pessoa cria esse pano de fundo, que casamento tem que acontecer antes dos 30. E para acontecer antes dos 30, você começa a olhar para o sapo e enxergar o príncipe. E não adianta querer dizer que não, para ver só. A carência. É impressionante, né, gente? Você que tem filha menina, Deus te ajude. Boa sorte para você. É impressionante o que tem acontecido, né? Como a vida delas, assim, aos 15, 14, e aí vai, assim, como um trem descarrilhado até 18, 19, como a vida delas é encontrar um amor, uma boca para beijar, um pertencimento afetivo. E aí, se os meninos não dão conta, porque o menino também demora um pouco mais para evoluir, né? Serve o bandidinho, como serve a amiguinha também. Serve qualquer coisa para as meninas hoje. É impressionante. O ser humano, ele carrega uns panos de fundo, que vem da cultura, que vem desse tanto de música sertanojo. É esse romancismo o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. É uma coisa ridícula. Outros carregam um pano de fundo sobre dinheiro, não é? Sobre provar para os outros que eu também consegui. Quanta bobajada nesses Instagram, rede social da vida, quanto coach picareta, verdade ou não é? Quanto homem bom, rapaz bom de igreja, mas agora ele focou que ele precisa acessar um Rolex.
Porque ele tem que sair da mentalidade escassa. E a gente vai criando panos de fundo da nossa cabeça. E o que é que a gente faz com esses panos de fundo da nossa cabeça não evangelizados, herdados da futilidade dos nossos pais? E aí, por pai, pode ser o pai biológico, por paternidade, aqui a gente pode entender as pessoas que mais influenciaram a nossa vida e que não necessariamente foi um pai ou foi uma mãe. As nossas raízes. Paulo, pode abaixar o meu nesse aqui um pouquinho, só um tiquinho. As nossas raízes. E aí muitas vezes o que as pessoas fazem? Colocam Deus na jogada. Por que é que eles andavam com Jesus e andaram com Jesus até os 48 do segundo tempo? Para realizar um sonho, o sonho de ver Deus mandar um judeu na terra matar romano. É para isso que eles andaram com Jesus, venderam tudo, deram para os pobres, arrancaram o capeta, conviveram com um leproso. Tudo isso tinha uma esperança última e final no coraçãozinho deles que ainda não estava 100% curada, evangelizada e transformada pela teimosia deles. Belisca quem está do seu lado, fala, você veio fazer o que aqui hoje, hein? Você veio pedir para Jesus aquilo que o diabo gosta, é isso? Pode ser que tem gente aqui hoje que veio dar uns gritos para São José dar o que o pai de santo não deu. Para São José dar o que o pastor do envelope não deu. Para São José dar aquilo que a tua futilidade está pedindo. Gente, as nossas igrejas estão coalhadas, não aqui, tá? Vamos falar de quem não veio. Vou até falar mais, vou falar de quem não veio. Mas por aí as igrejas estão coalhadas de gente louca. Louca. Pessoas más. Pessoas violentas, vingativas. Pessoas inescrupulosas, sociopatas, psicopatas. E elas colocam Jesus na bagunça. Belisca quem está do seu lado, tudo isso é para a gente continuar acordado. Eu sei que você saiu 2 horas da manhã na sua casa, eu não estou bravo com você, eu estou te ajudando a fazer o que você quer. Você quer me ouvir, mas está difícil. Belisca quem está do seu lado, fala, não bota Jesus na tua bagunça, não. Fala! Não bota Jesus na tua bagunça, não. Teu filho vive uma vida torta, toda errada, ao invés de vir pedir para São José, para esse menino se converter, voltar para Deus, para a fila da Eucaristia, no fundo, a senhora quer que ele passe no concurso da Polícia Federal, que ela consiga passar em medicina não sei aonde, porque lá no fundo a senhora, talvez nem a senhora saiba isso ainda, a senhora precisa se vingar da sua irmã, que casou com um homem rico mais que o seu, que tem um metabolismo melhor que o da senhora o metabolismo é lento, né? A senhora tem um metabolismo lento, e a sua irmã tem um metabolismo acelerado, né? Ela é mais esgueia. Ela sempre chamou mais a atenção dos outros. É tão difícil admitir que a gente sente inveja de um irmão, aí recalca e vem se vingar da irmã nos filhos. Seu filho nem quer ser policial federal. A sua menina não pode nem ver sangue que desmaia. É a senhora que tem o sonho de ter uma filha médica, pediatra. A sua filha tem pavor de criança, mas a senhora quer porque quer uma pediatra. A senhora quer se vingar da sua irmã que é magra e rica. Bota Jesus, belisca quem está do seu lado, fala... Por que ele pega tanto no seu pé? Fala para o professor, eu não falei nada para ele, eu juro que eu não falei nada para ele. Meus irmãos, existem profundezas em nós, não é? E aí existe um critério para todas as coisas. Porque muitas vezes a vida vai me revelando a mim mesmo, nem eu me conheço 100%, nem você. Santo Agostinho vai dizer, Senhor, Tu és mais íntimo de mim do que eu mesmo. Deus me sabe por inteiro, eu não me sei por inteiro ainda, não é? E aí vem a cruz, vem a desilusão. Diga comigo, desilusão. Diga comigo, contrariedade. Diga comigo, frustração. Fala, vixe, deu errado. Fala assim comigo, mas eu não entendo Deus. Então, vem esses momentos na nossa vida. E esses momentos, muitas vezes, meus amados, revelam o que de nós? Que nós ainda não fomos libertados da vida fútil dos nossos pais. Mas existe um modo, fica com o violão na mão, existe um modo da gente ser libertado da vida fútil dos nossos pais, que é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, o ato da fé. Desejar e pedir através do sangue de Jesus que nós sejamos libertados. Veja, querido, todos nós temos uma história para explicar a nossa história. Ah, ele é assim porque não teve pai. Ah, ela é assim porque a mãe dela era narcisista. Ah, ele é assim porque no último ano, padre, ele foi... Todo mundo tem uma história, as nossas histórias são dignas, elas merecem ser escutadas.
E é muito salutar falar da nossa própria história, é terapêutico falar. Mas, meu querido, minha querida, tá, uma vez que você falou, o que a gente faz agora? O sangue de Jesus. Olha ali para a imagem de São José, estende a sua mão direita, e eu quero convidar você a pedir: glorioso São José, eu hoje quero na minha vida o sangue de Jesus. Glorioso São José, eu hoje quero sobre mim o sangue redentor do teu Filho Jesus, me libertando agora, São José, de tudo que eu herdei de pai e de mãe, da minha história, da minha vida, as cargas, os fardos, as tribulações. Glorioso São José, eu agora renuncio toda a futilidade, tudo aquilo que é diferente de Jesus, tudo aquilo que é diferente do Evangelho e que eu herdei. São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida, e que me seja possível agora, São José, ser lavado no sangue de Jesus, curado, desamarrado no sangue de Jesus. Filho, filha, você que está aqui e talvez descobriu há algum tempo na sua vida que você é assim porque você herdou isso do seu pai, da sua mãe, porque você é o filho mais velho, o filho mais novo, o filho do meio. Eu não sei, as verdades que você foi encontrando, talvez até fazendo uma terapia na sua vida, louvado seja Deus. Estende a sua mão para São José e pede: São José, tornai possíveis as coisas da minha vida. São José, que hoje eu seja liberto, curado, sarado, restaurado, pelo poder da oração que tudo pode, pelo poder do sangue de Jesus. Meu irmão, minha irmã, abra a sua boca, é momento de oração, de clamor, de libertação. Só a oração pode algumas coisas, só a oração pode todas as coisas. Em oração agora clame, suplique, liberte, desamarre a sua vida. Glorioso São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. Juntos, glorioso São José, tornai possíveis. Amém. Então eles estavam tristes, desanimados, desnorteados, indo para o lado errado da história. Não é para ir para Emaús, Emaús não te cabe mais. É para ir para Jerusalém. E por que estão assim? Ah, por causa da cruz. Não, não é por causa da cruz. É pelas convicções que você carrega, que você nunca deixou Deus mudar, porque Jesus falou várias vezes que ia ter cruz. Falou várias vezes: não vai ter guerra, não vai ter sucesso, não vai ter o dinheiro, não vai ser como você cresceu ouvindo na sinagoga todo sábado. Não vai ser. Qual é a parte que você não entendeu? Mas nós somos birrentos. Nós somos teimosos, nós somos carentes, e todo carente é teimoso. A pessoa, quando ela é carente, ela é teimosa, tá vendo? Ansiosos. Eles começam a dizer para Jesus: não, umas mulheres foram lá hoje cedo, o túmulo está vazio, diz que viu o anjo a ele, porém ninguém viu. Aí quando eles voltam, que tudo dá certo no fim da história, né? Aí quando eles voltam para Jerusalém, que eles chegam lá, o que os discípulos falam? É verdade mesmo, apareceu para você, é verdade, apareceu para nós também. Olha a ansiedade, tivesse passado o domingo com os outros, tinham visto Jesus. Aí eles estão falando assim: a ele, porém, ninguém viu. Mentira. 1h30 atrás ele atravessou a parede, soprou o Espírito Santo. Diga comigo: ansioso, apavorado. E aí, meus irmãos, o que a gente precisa então para nós? Nós precisamos, meus amados, de um novo ponto de interpretação das coisas, que é a palavra, que foi o salmo que foi cantado tão belamente. Vós me ensinais. Quem é que ensina? Deus. Quem é o grande mestre? Quem é o grande professor da nossa própria inteligência, da nossa sabedoria? Eu mesmo? Não. Vós, Senhor, vós, Deus, vós me ensinais vosso caminho para a vida. É Deus quem ensina o caminho para a vida, meu irmão. Mas você não consegue ouvir o Evangelho todo dia. Entende isso? Olha, tem uma coisa que me deixa triste. De vez em quando eu encontro alguém assim, em tantos lugares que a gente vai, né? A gente não tem mais sossego nem para abastecer carro, nas cidades, nas bibocas por aí. Aí a pessoa fala assim: isso era Padre Mário, né? Sobretudo as mulheres. Eu falo: que eu te escuto todo dia no 9 meses com Maria. Eu falo: tá. Faço 9 meses com Maria. Não fosse bom, eu não colocava no YouTube. Com autorização do padre lá, que é o autor, não sou eu. Mas veja, querido, querida, tenha as suas devoções, eu também tenho as minhas. Nós estamos num santuário. Santuário é lugar de devoção.
Mas e a palavra? Eu não quero que você me escute no 9 meses com Maria, não. Se você não tem tempo de me escutar 9 meses com Maria e homilia, joga o 9 meses com Maria fora, fica só com a homilia. A palavra, filho. Vós me ensinais o vosso caminho para a vida. Onde é que ele ensina? Na palavra. Porque a palavra confronta, meu amado. A palavra é a única coisa, em última instância, que de fato nos confronta. Essas músicas bonitas que a gente canta, talvez você pode estar cantando para pedir o que o diabo gosta. O ser humano consegue deturpar tudo, só não consegue deturpar a palavra quando bem compreendida e bem rezada. Nós precisamos da paz, porque a palavra nos contraria. Só que a gente precisa ouvir, entender. E essa palavra é caminho para a morte ou para a vida? Para a tristeza ou para a alegria? Para o inferno ou para o céu? Para a vida, junto de vós, Senhor. Felicidade sem limites, estar junto de Deus. Talvez muitos de nós aqui, em casa, o pessoal que está lá fora, não estamos juntos de Deus. Porque nós descobrimos em nós uma ferida, um espinho na carne, e apesar de vir na igreja desde sempre, você carregou com você uma lorota que te contaram, que diz assim, que Deus te quer feliz. Essa frase ela é tão verdadeira quanto perigosa, ela é perigosa apesar de verdadeira, que Deus te quer feliz. E aí talvez você descobriu em você uma fraqueza, um pecado, uma tentação, uma desilusão, e você não consegue fazer disso um ato de louvor e adoração a Deus nessa miséria, não. Aí você começa a colocar Jesus na tua bagunça, na tua vida suja. Ai, mas eu estava lendo no Evangelho Jesus nunca falou contra tal coisa. Eu não vou falar tal coisa, porque gravado tudo dá processo. Então, mas na Bíblia Jesus também nunca falou contra o jogo do tigrinho. Se uma pessoa vier falar comigo que sou padre, eu falo o quê então? Na Bíblia não tem jogo do tigrinho. Joga. Na Bíblia não tem a palavra maconha, tem? Pendrive de fumar? Eu não sou bravo, eu sou inteligente. Conversar comigo, você precisa vir pronto. Não vem fazer estelionato exegético, bíblico comigo, não vai funcionar. Gente, a palavra é caminho para a vida. Dentro desse caminho existe felicidade, fora desse caminho tem prazer, tem euforia, tem umas adrenalina de vez em quando. Tem. Porque o diabo, para fazer a gente pecar, não oferece giló, oferece. Imagina o Satanás te espera na esquina. Vai um gilózinho. Giló, gente, ninguém peca com giló. Verdade ou não é? Quem está acima do peso aí? Ah, só eu. Só eu. Tá bom. Nossa, eu estou pregando na Academia São José, é isso? Smart Fit São José. Nossa, me senti um nada aqui. Vai. Bom, vou falar de mim então. Quem está acima do peso aí? E foi comendo alface. Rúcula. Foi? Foi comendo peito de frango grelhado. Fala, não, padre. Fala, padre. Eu já entendi. Queridos, felicidade e vida só nos caminhos do Senhor. Essa é a primeira boa notícia. Segunda boa notícia. O Senhor caminha conosco. Ele entra no nosso caminho, Ele se interessa por nós e pergunta, o que tanto você matuta nessa cabeça? O que tanto vocês conversam baixinho que quando o padre chega, todo mundo faz assim... Hein? Que tanto você conversa que quando bate na porta... O que vocês estão conversando pelo caminho? Que tanto você remói dentro da sua cabeça? O que tanto só pode conversar com a Tati, a Pati, a Nath, a Rafa, a Dani, a G, a Lu, a Feira, a Mi e a K, mas a minha mãe não pode saber. O que vocês conversam pelo caminho? Jesus se importa conosco. Ele quer curar a nossa tristeza, o nosso desânimo e o nosso desrumo da vida. E aí eles abrem o jogo, né? Pelo menos foram honestos. Esperávamos, e aí Jesus falou assim, burros, coração de pedra. Não era para estar esperando isso, porque eu falei que não ia ser assim. Qual foi a parte que você não entendeu? E aí Jesus faz algo maravilhoso com eles. Diz aqui o Evangelho. E Jesus então, começou
por Moisés, passando pelos profetas e pelos salmos, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que tinham a ver com ele, Jesus. Então Jesus vai pegando pedaços do Salmo, da Escritura, e fala, lembra daquele? Lembro. Então, não tem tudo a ver com o que aconteceu na cruz, na hora que ele falou, tenho sede. Aí você fala, é verdade. E Jesus pegou a Bíblia e mostrou que a Bíblia está aonde? Em fatos da vida. E Jesus pegou fatos da vida e mostrou que fatos da vida se entendem aonde? Na palavra. A vida e a palavra e a vida. E quando Jesus faz isso por nós, o que acontece com o coração? Que estava desanimado, triste, desorientado? O coração começa a se aquecer. Se aquecer. Aquecer. E aí então, Jesus foi explicando a vida a partir da palavra, e explicando a palavra na vida, mas é uma palavra que une vida, fé, que muitas vezes não concorda com aquilo que eu estava esperando. Deixemos Deus ser Deus. Deixemos Deus ser Deus. E aí, meus amados, Jesus deu um migué, fez de conta que ia passar direto no trevo, sentido Cascavel, não ia entrar no Piquiri. O discípulo falou, não, Senhor, está tarde, fica conosco hoje, dorme aqui. A gente pede ali um japonês. No Piquiri tem o melhor sushi, coisa japonesa que você gosta de comer. Quem gosta de comida japonesinha, um sushizinho? Então no Piquiri tem. Vai trabalhar hoje à noite, filho? Você que vai ficar aqui no Piquiri de domingo para segunda, você que vai embora só amanhã, pede o japonês ali, depois você pergunta aí pro povo. É o melhor japonês do mundo, é o que tem aqui. A gente pede um japonês, e Jesus entrou porque eles pediram, fica conosco, Senhor, fica com a gente. E aqui está, meus irmãos, o início da oração, e a oração que transforma, amadurece e melhora a nossa vida. Olha que coisa linda. Conforme Jesus foi falando e eles ficaram quietos para ouvir, eles então fizeram uma prece. Não mais uma prece por aquilo que a vida toda talvez eles esperavam, mas uma prece nova. E aqui está algo sobre oração. Belisca quem está do seu lado, fala, força, continua acordado. Fala, eu te entendo, mas continua acordado. Olha aqui para mim, a oração tem 4 pernas, igual essa cadeira que você está sentado aí. A gente consegue naturalmente entender e exercitar 3, uma quarta é a dificuldade de Emaús aqui. Primeiro, o que a gente faz na nossa vida de oração? Porque cabe mesmo na oração. A oração é um lugar de apresentar o que para Deus? Diga comigo, os meus sonhos. O que mais a gente pode apresentar na nossa vida de oração? Quando a gente vai rezar? Os sonhos, o que mais que a gente tem além de sonho na vida? A gente tem muito, e várias vezes tem bastante, medo. Diga comigo, medo. Na oração é lugar de apresentar os medos. Todo mundo tem medo. São tantas as nossas realidades. Sonho, medo, o que mais todos nós temos? Dores, diga comigo, dores. Fala, ai. Fala, ui. Você quer ver na hora que for rezar o creio? Vai ser uma gemessão. Em pé, não agora. Em pé, professemos a nossa fé. Começa. É uma instalação, né? A veiarada. Meu Deus do céu. É o nervo ciático. Câncer, depressão, enxaqueca. Estou perdendo a visão, ficando surdo no ouvido. Gente, são exemplos, nada disso está acontecendo comigo, tá? O povo é louco, nossa, mas eu fui no padre, o padre está bagaçado, você viu? Está ficando surdo, mudo. Não, foi isso que eu disse. Vem cá. Enfermidades do corpo, da alma, do psiquismo. E aí a gente acredita que a gente reza muito. E é verdade, a gente reza muito, mas reza mal, reza pela metade. Porque qual é a 4ª perninha da oração? Não é o que eu sonho, não é o que eu temo, não é o que me dói. A 4ª perna da oração é uma resposta que pede aquilo que escutou de Deus. A oração é resposta a Deus. Filho, filha, você só vai crescer, amadurecer, se santificar e ficar da altura que a vida te exige quando você começar a rezar com a partir da palavra de Deus. Enquanto isso não acontecer, não vai acontecer. E é desafiante.
Tem vários aí que pediram, mandaram mensagem: padre, se o senhor assina o meu diário espiritual? Assino com muito gosto, é o que eu mais amo fazer na vida, é assinar aquilo lá. Olha, se Deus falar assim: Padre Mário, se for para uma só, não é 45 mil igual na quaresma, não. Uma pessoa passar a fazer isso, você quer? Eu falo: eu quero. Ele falou assim: e se para isso tiver que perder para o Corinthians? Roubado. Eu falei: eu aceito. Tanto que eu amo isso. Querido, querida, rezemos os nossos sonhos, os nossos medos, as nossas dores, rezemos. Tem mãe aqui agradecendo, família aqui agradecendo, que a criança dentro da barriga da mamãe foi diagnosticada com problemas de cervical, de cérebro, ia nascer toda sequelada, nascer para morrer. E graças a São José deve estar correndo ou lá fora ou em algum lugar aqui, ó. Está saudável que dá raiva. Tem gente agradecendo aqui que tinha isso, tinha aquilo, tinha não sei o quê, a família toda feita de médico, descobriu um câncer, não sei de que tamanho, chega lá na hora, não é câncer. Ué, como que não é câncer? Ah, não sei, o que você fez? Ah, pedi para São José. Amém? Mas, meus amados, a gente precisa rezar com a partir da palavra como resposta. E aí a gente pede algo para Deus que não é o que eu sonho, o que eu temo ou o que me dói. É um pedido assim: fica comigo, Jesus. Fica comigo, alegria. Fica comigo, Jesus, com a esperança que eu perdi. Fica comigo, Jesus, porque eu estou abandonando agora o que eu esperava, porque eu era fútil, não espero mais. Esse fica conosco, Senhor, significa pedir: Jesus, não deixe sair de mim tudo que eu entendi nessa estrada que eu andei com você. É por isso que na missa, sempre, toda vez, antes das preces tem a palavra, antes de comungar tem a palavra, para que a gente reze a partir da... E aí quando a gente vem à missa e comunga, por um lado é sempre a mesma coisa, por outro lado é sempre uma novidade. Continua me acompanhando. Na missa hoje nós vamos comungar o quê? Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, sim ou não? Sim, só que hoje nós vamos comungar Jesus vivo, real, seu corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, mas também vamos comungar, mastigar aquilo que é alimento na palavra, o que foi que a palavra de hoje falou, está falando com você e comigo. É isso que vamos comungar, é isso que vamos mastigar, engolir, é isso que vai ficar conosco. É por isso, meus irmãos, que a palavra é tão importante. É por isso que o diabo não quer que você venha na igreja, mas já que você veio, ele não quer que você preste atenção, ele não quer que você cante, ele não quer que você mastigue palavras. Você poderia ter cantado junto esse salmo belíssimo, mas ficou arrancando cutícula, desfiando cabelo, estalando junta de dedo e tentando fazer selfie. A palavra, meu irmão. Faz assim, quem está do seu lado, faz assim. Faz assim. Nossa, eu sinto demônio aqui. Fala. Fala, como você está pesado, como você está triste. Você não canta, você não abre a boca, você não reza, você não presta atenção. Faz de novo, faz assim. Nossa, que cheiro de enxofre. Meus irmãos, a palavra vem sempre antes da comunhão, vem antes das preces. Inclusive nas missas semanais, essas missas de 6 da manhã, meio-dia, essas missas de meia hora, diz que existe, né? De meia hora. Vai que sonho, gente. Que às vezes não tem nem equipe de música, né? É tudo rezado, tudo sequinho ali. Você sabia que pelo direito canônico o padre não tem obrigação de pregar nos dias de semana. Você pode fazer a missa sem homilia. Mas mesmo que seja assim, não tem equipe de música, o padre não vai fazer homilia. Não pode ir fazer todo o rito eucarístico sem proclamar as leituras. Porque hoje, em toda missa, você comunga Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, e você comunga aquilo que naquelas leituras e palavras ardeu dentro de você, e não basta arder, precisa pedir. Aí você fala: fica conosco, Senhor. E aí Jesus mostra para você e para mim o método mais eficiente para a oração grudar em nós. Me pergunte qual é? Comungar. Ele entra e fala: beleza, vou ficar com vocês, meninos. Eu entendi o que vocês estão me pedindo. Vocês estão pedindo para ficar com vocês essa paz, essa segurança. Estava tudo medroso, tudo
com as pernas bambas. Agora eles estavam mais seguros, estavam mais felizes, estavam mais animados. Quando eles falaram, fica conosco, Senhor, que eles estavam querendo falar assim, Jesus, não deixa ir embora de nós essa alegria, essa paz, esse ímpeto. Nossa, só parece que tirou com a mão. Jesus entendeu o que eles quiseram dizer com fica conosco. E Jesus falou assim, entendi, vou ficar. E ficou como? Sentou. E na hora de pedir o japonês, Jesus falou assim, não, para mim tudo é bom. Sashimi, sushimi, o que vocês pedirem tá bom, eu não tenho frescura. Aí Jesus falou assim, demora. Eu falei assim, o rapaz falou que uns 40 minutos. Tem pão? Tem, pega o pão lá. E Jesus começou a fazer o rito da Santa Ceia. Começou a fazer uma oração, deve ter cantado algum salmo, deve ter citado mais uma leitura do Antigo Testamento. E aí Jesus pegou o pão, olhou para o céu, abençoou, deu graças, partiu e pá! Deu aos discípulos. E quando deu aos discípulos, os olhos deles se abriram e falaram, esse homem é Jesus! Porque eles viviam, e só eles viveram, só os apóstolos viveram essa situação, ninguém sabe como é isso. A questão do corpo ressuscitado, né? Tem alguém aqui, atravessa a parede, come peixe, a gente sabe que é ele, mas será que não é ele? Como é que é esse tal do corpo glorioso ressuscitado? Só lá no último dia fala, Deus, eu quero muito saber como é que é isso. Fala, eu quero muito ter um corpo ressuscitado. Fala, mas estou sem pressa. Amém. E aí quando Jesus fez o rito, Jesus desaparece, porque Ele está no pão. Não é mais pão, é Ele. E aí, o que vocês queriam quando pediram para Ele, discípulos de Emaús, fica conosco? O que vocês queriam que na verdade ficasse com vocês? Vai ficar! Come do pão. Come do pão. Porque esse pão ele não é bento. A água fica benta. Esse pão não é abençoado. Abençoado fica o escapulário que você usa. Esse pão não é mais pão, esse pão é Cristo. E Cristo é felicidade sem limites. Cristo é vida. E nós comemos isso comendo Cristo. Quem é católico pode aplaudir. Quem não é, fica à vontade. Mas quem é, devia. E aí, meus irmãos e minhas irmãs? Missa é todo domingo. Amém? Domingo sim, domingo também. Faça sol ou faça praia. Quem falou chuva aí é porque não me acompanha. Bem-vindo. Que chuva? Praia, filho. Faça sol, faça praia. Faça sol, faça recesso, feriado. Margarete, Claudete vieram com as crianças para casa. Faça sol ou faça o que você quiser. E nunca sem o domingo, amém? Mas, por que só o domingo? Por que só o domingo, filho? Não fique, assim, eu admiro muito quem consegue participar da missa só no domingo, assim, eu acho que você é um herói. Eu não daria conta, não. Mas eu sei que talvez a tua vida tem tantas nuances e situações, mas escolhe 1 ou 2 dias da semana que nunca vão compensar nem substituir o domingo. E não fique só com o domingo. Comer, comungar, receber Jesus, porque o Senhor caminha conosco. Amém, queridos? E Jesus é o remédio da nossa desilusão. Na palavra que muda o que a gente esperava, no seu corpo e sangue temperado pela palavra, eles voltam então correndo, alegres e felizes e dizendo o que tinha acontecido pelo caminho. E agora eles não são mais homens escravos das suas esperas. Agora eles são homens testemunhas e curados de uma boa notícia. Gente, Jesus é boa notícia. Aqueles homens conseguiram acolher Jesus como boa notícia. Agora eles têm uma alegria, eles têm um ímpeto dentro do coração deles, porque finalmente abandonaram a cantilena, o chororô e a lenga-lenga. Mas é que eu esperava casar até os 30. Jesus é uma novidade, meus amados.
uma novidade que questiona, que provoca, uma novidade que às vezes atravessa a nossa vida, mas ele é uma novidade. Evangelho significa boa notícia. Diga comigo, boa notícia. Chacoalha a cabeça de quem está do seu lado, profetiza e fala: Jesus é a boa notícia da sua vida. Faz assim comigo, cruza o bracinho, faz beijo. Fala, mas eu esperava. Gente, tem coisa mais feia que um homem gordo, barrigudo, careca, que emburra? Não tem, né? Mas olha. Gente, tem coisa mais feia que uma mulher, a senhora já passou da menopausa, a senhora está grisalhona. É, na verdade. A cartilagem do joelho já desgastou. Está tendo que trocar a lente do relógio, do óculos. Ó. Trocar a lente do óculos. E emburra. Você não tem vergonha? Aponta o dedo aqui para mim, todo mundo. E fala assim para mim: Padre Mário, tem coisa mais feia que um padre, 14 anos de padre, lutando para não ficar careca, que emburra, Padre Mário? Não tem, gente. Eu bato aqui, você bate aí. Fala: perdão, Senhor. Fala assim: não é que eu esperava. Para de esperar. Se abra as boas notícias do Evangelho, o caminho da salvação e do céu. Só que essa boa notícia não cabe num coração atolado de expectativas fúteis. Eu não sei do que você vai ter que abrir mão. Eu preciso saber de mim, você precisa saber do você. Do que você vai abrir mão para receber a alegria que vem do céu? De uma mágoa? De um ressentimento? Do que você vai abrir mão? É porque eu esperava que ela viesse pelo menos pedir perdão, sabe, padre? Assim, eu posso estar errada. E você reparou que todo mundo fala assim: eu posso estar errada. Fala que está errada para você ver. A pessoa voa na tua goela, né? Mas veja, querido, querida, é que pelo menos eu esperava que ela fosse aqui vir pedir perdão. Então, ela não veio e nem vai vir. Quer voltar a ser feliz? Se abra a novidade do Evangelho que fala sobre perdão. Na verdade, quando você diz: pelo menos eu esperava que ela viesse pedir perdão, você está esperando por justiça. E Jesus está falando: eu entendo que você espere por justiça. Justiça é coisa boa. Mas abre mão disso e acolhe uma novidade chamada perdão. Entende? A vida, meu irmão, minha irmã, a nossa vida interior é igual qualquer espaço. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Ou você tira uma coisa para pôr a outra. Você comprou uma roupa, você vai aumentar o guarda-roupa. Não era melhor fazer uma limpa no guarda-roupa? Tem roupa lá que você não vai mais usar. Não vai. Aquela camisa M, GG. Nunca mais você volta no M. Não aumenta o guarda-roupa, não. É que eu esperava caber na M. Não vai. Imagina, nessa altura. Joga fora a M para caber a GG. Percebe? Todos nós temos esperas frustradas. Mas com isso, filho e filha, a gente já vai rezar. Eu não quero desanimar a sua oração, não. A oração pode aquilo que Deus pode. Tem coisa que só a oração pode todas as coisas, mas a oração não faz Deus trabalhar para mim. Na oração, muitas vezes, eu descubro aquilo que eu vou renunciar, entregar, abrir mão. Só eu não posso agora, né? Para de olhar assim a vida e entenda que nisso aí está o seu louvor a Deus. Entende isso? Existem às vezes em alguns de nós, alguns espinhos, algumas misérias, que o único modo que você tem para isso aí é você olhar isso aí como: esse é o caminho que Deus escolheu para mim, parece que só para mim, ninguém mais, mas parece que Ele escolheu para mim um caminho de santificação, de louvor e adoração. Essa é a minha oferta de amor a Ele. Pare de se sentir injustiçado, excluído. Não foi inveja de ninguém, não. É convite, é caminho. Deus tem coisas para nós, mas nós precisamos abrir espaço. E talvez nós estamos aqui hoje, queridos. Primeiro, colocando Jesus na nossa bagunça. Segundo, lotados, sem espaço, para uma boa notícia.
E aí eles contaram o que aconteceu no caminho, como reconheceram Jesus no partir do pão. E agora não estão mais desanimados, desiludidos e tristes, nem indo para o lado errado. Eles estão animados, felizes e indo para o lado certo da história. Tudo por quê? Porque a palavra confrontou, a palavra iluminou, a palavra deu sentido à cruz. A palavra narrou de outra forma a cruz. A palavra de Jesus tem o poder de narrar de outra forma a sua cruz. E é por isso que tantos de vocês estão aqui hoje. Muitos para pedir algo, para pedir um milagre, e nós vamos pedir daqui a pouquinho, daqui a alguns segundos. Quero convidar você a pedir com muita fé. Porque a oração pode que Deus pode. Eu quero convidar você a pedir como nunca pediu. Eu quero que você saia daqui rouco, mudo. Mas, querido, querida, muitos de vocês estão aqui por causa da força da palavra. É ou não é verdade? Todo dia lá na sua casa, a palavra entra e narra diferente a sua cruz. A palavra entra e interpreta diferente até as suas alegrias. Porque tem dois tipos de gente que é de dar dó, né? Quem está muito sofrido e quem é bobo. Como tem gente boba, né, gente? Como tem gente assim, bobona da cabeça. Ela acha que é feliz, ela acha que é alegre, ela acha que ela está assim no topo do mundo, só é burro mesmo. A palavra que entra na sua casa todos os dias, lá na homilia diária. Fala para quem está ao seu lado, dá like, pelo amor de Deus, pelo menos o like.